Fala aí, traders do meu Brasil. Estamos de volta aqui para mais uma análise do nosso queridíssimo Doleta. Vamos analisar, ver o que ele fez aí ao longo dessa semana, para que a gente possa analisar o cenário, entender o contexto e assim fazer melhores entradas, consequentemente aumentar a probabilidade dos nossos trades darem certo. Então, sem muita enrolação, vamos lá para a tela, vamos ver o que aconteceu. Bom, então vamos lá, vamos ver, pegar aqui a partir de segunda-feira, ver o que ele fez para que a gente possa entender qual é que é do mercado, o que ele está querendo fazer e a gente não ser pego desprevenido. Bom, então depois que achou esse fundo aqui na sexta-feira no 0,55, o mercado voltou aqui para a região dos 50 e fechou o dia aqui no nosso ponto importante do 27. Na segunda-feira, ele abriu com gap de alta. Por ele ter rompido essa região aqui dos 50, que era uma região também que ficou respeitando por cima, e quando perdeu engatou uma tendência de baixa, aí testou por baixo que respeitou, aí respeitou na sexta-feira também. Por ele ter rompido aqui, feito esse movimento para cima, eu imaginei que ele poderia vir buscar essa região aqui dos 180, rompendo 180 e engatado uma tendência de alta. Porém, não foi isso que ele fez. O mercado só violinou essa região aqui dos 150, engatou um movimento forte para baixo, veio buscar aqui a região do 6,100, parou no 97, voltou para testar aqui o 150 e fechou o dia no 115, foi no 118 aqui, se eu não me engano. Então, dado essa movimentação, aquele cenário que a gente tinha de uma tendência de alta, ele só se concretizaria se ele ganhasse essas duas regiões. A gente descarta o cenário de alta, então a gente tem que ver qual será a próxima movimentação. Se ele vai vir testar aqui e romper, se ele vai testar mínima e romper, ou se ele vai ficar acumulando aqui no meio do caminho. Então, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Na terça-feira, vulgo ontem, o mercado abriu em cima dessa região do 113, que era um ponto importante nosso. Engatou um movimento para baixo, veio buscar essa região aqui do pivô, essa região do 0,80. Tentou vir buscar o topo de novo, não conseguiu. Veio de novo aqui na região do 0,80. Tentou ir lá buscar o topo de novo, não conseguiu. E aí engatou um movimento mais forte para baixo. O que a gente pode tirar de conclusão desses três testes de máxima e não conseguiu romper? O mercado estava sem força para cima. Consequentemente, ele fez esse forte movimento para baixo. Deu um pullback aqui na região da mínima de segunda-feira. E ficou acumulando aqui nessa região de mínima, nessa região do 0,65. Tá? Então, nada de novo. A cada movimentação do dia, a cada movimentação do mercado, é uma história que ele deixa contada e a gente tem que aprender a interpretar essa história. Então, analisando o movimento que fez ontem, a história que ele está nos contando é que ele está sem força para cima, está cada vez forçando mais para baixo. Então, ele tem mais força vendedora. Que é uma tendência de baixa? Não, só é uma tendência de baixa quando perder fundo e ficar para baixo dele. Se ele perde fundo e vem ganhar essa região aqui do 150, ele descaracteriza a tendência de baixa e a gente pode considerar que foi só um falso rompimento, tá? Então, voltando aqui para o cenário, tá? Então, a gente, com essa leitura, com essa história, nós interpretamos que a força vendedora está maior, então vamos ficar de olho aí nessa região de mínima, pois se romper e fechar abaixo dela, pode ser o início de uma tendência de baixa, tá? Por que eu falo quando romper essa mínima, nós temos uma tendência de baixa? Vou colocar aqui no gráfico de 60 minutos para vocês entenderem o que eu estou dizendo. O mercado, depois que engatou esse movimento aqui, ó, achou esse fundo, deu uma pernada, pullback, achou essa região de fundo, deu outra pernada, renovou o topo lá na região do 6,30, deu um pullback aqui nessa região, tentou vir romper o topo, não conseguiu, e aí começou a fazer topo,
altos e fundos descendentes, tá? O que é isso aqui, galera? Isso aqui é um pivô de baixa. O pivô de baixa, ele nos mostra uma falta de força compradora para romper máximo. E quando ele vem seguido desses movimentos de tendência de baixa, formando uma estrutura de baixa. Por que eu falo estrutura de baixa? Porque a gente só vai ter uma tendência quando ele perder esse fundo aqui, ó. Quando perder o último fundo que ele fez depois de ter feito o maior topo. Enquanto ele ficasse dentro dessa região, entre máximas e esse fundo, a gente ainda estaria dentro de um ciclo de alta e ele poderia vir para cá, romper essa máxima e continuar a tendência de alta. Hoje, como ele rompeu esse ciclo de baixa, deu um pullback nessa região de mínimo, que era justamente a região do 80 que estava respeitando. Respeitou. Não conseguiu desfazer essa estrutura, e se ele tivesse feito esse rompimento, ó, viesse para cima, testado por cima, e feito um movimento fechado aqui mais para cima da região do 6,100, do 6,20, do 6,30, a gente poderia considerar que foi só um falso rompimento dessa região para capturar a liquidez e ele voltaria a testar patamares mais acima. E aí a gente só ia ter uma força de compra maior se rompesse essa região de máxima e essa região de máxima, que daí ele buscaria essa outra região de máxima, rompendo essa região de máxima, essa máxima macro aqui de todas, tá? Então, como no pullback, ó, vou mostrar para vocês. Vou botar aqui pro 8R, que fica mais fácil de vocês enxergar. Como no pullback, a gente, antes de romper, né? Antes de fazer esse movimento aqui para baixo, ele respeitou justamente essa região do 80. E depois que veio testar de novo, respeitou e fechou para baixo daquela região que nós estávamos dizendo do 0,50 aqui. Região do 0,50 aqui. Para mim, ele deu início em uma tendência de baixa, tá? Então, por ele ter feito esse movimento, não ter quebrado a estrutura de baixa, que é ter ganhado esse topo anterior, renovado o fundo e fechado na mínima do dia praticamente, para mim, se iniciou-se um ciclo de baixa e agora pode ser que ele venha buscar essa região de mínima aqui, ó, do 975. Perdendo essa região de mínima, aí essa mínima maior aqui do 886, tá? Então vamos ficar de olho. Por ele ter rompido essa região aqui do 0,50 e fechado para baixo, eu vou dar preferência só para as vendas, não vou fazer compras, tá? A não ser que chegue aqui nessa região do 975, eu posso fazer uma compra com um alvo um pouco mais curto, tá? Não tentando pegar movimentos mais longos, dá para arriscar, porém eu vou dar preferência para as vendas, porque numa estrutura de baixa nós só fazemos vendas, numa tendência de baixa nós só fazemos vendas e numa tendência de alta nós só fazemos compras, tá? Então, como na minha visão, devido a essa historinha que eu contei para vocês, da minha interpretação do que o mercado está fazendo, para mim iniciou-se uma tendência de baixa, um ciclo de baixa, eu vou dar preferência só para as vendas, caçar os melhores pontos aí para venda, tá? E o que eu tenho de pontos importantes aqui no nosso doleta? Tem essa região aqui do 0,30, tem a região do 0,15, R$6 e o 975. Para cima eu tenho essa região aqui do 50, tenho esse ponto do 65, tem esse ponto em laranja do 81, 95, esse do 103 eu tenho... Eu vou manter, dependendo se testar e passar direto essa região, eu excluo, tá? Eu marquei, mas não é tão importante assim. Depois a gente tem essa região aqui do 113, vou até deixar em laranja. Esse pontinho do 27, 150 e 180, tá? Então vamos ver qual é que vai ser. Amanhã, carcar a venda nesse doleta, vamos ver se a gente consegue
Vamos ver se o cenário que a gente traçou se concretiza e a gente consegue surfar uma tendência de baixa aí nesse doleta. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto e bons trades a todos. Forte abraço.